muito caro. Mas o NFE não é caro? É, mas é bem mais barato do que isso aqui. Porque tem uma série de vantagens que baixa, reduz muito o custo do empresário. SF, a gente tem um problema de memória, né? Memória limitada. Toda SF tem um limite de memória. E quando esgota, você não pode utilizar a mesma memória, não. Ou você troca o chip lá, que é a placa da memória, ou você tem que comprar outro. Ou seja, era uma coisa totalmente descartável. Então agora não vai ter mais isso, a memória é renovável. Você pode usar, desde que você use corretamente, não dê um curto-circuito dos equipamentos, né? Nem quebra os equipamentos, a memória vai ser renovável. Como se fosse um celular. No modelo de SF, a gente tinha no dito formal, a gente tinha uma formalização para utilizar, que a gente chama hoje de pedido de uso de SF, tanto para usar como para baixar, né, que é a cessação de uso. Então tem toda uma burocracia aí nesse modelo anterior. E esse serviço, né, essa burocracia é feita por empresas credenciadas, que não tem mais o novo modelo. O modelo NFE não tem credenciada, não. Tá? Mas muita gente diz assim, mas tem empresa prestando serviço, é o mercado. Você aceita se quiser. Mas a ideia é que o próprio contribuinte ele aprenda e faça os processos para colocar os novos equipamentos em uso. Precisa de empresa? Precisa não. Não precisa de empresa, não. Você pode contratar se quiser. Claro, tem empresas que não tem um técnico que tem capacidade. O operador de venda, de faturamento, precisa de mais capacidade para TI. Tecnologia é uma coisa que vocês têm que começar. O próprio secretário de manda disso. Ó. Tecnologia, por empresário, para o pessoal que está na contabilidade, escrita fiscal, você tem que colocar no sangue. Está na veia. Porque sem isso hoje não vai dar. Então esses processos novos envolvem tecnologia. Então, credenciada não precisa mais. A ideia é que o próprio contribuinte ele faça a ativação desses novos dispositivos. Isso é ruim. No modelo SF isso traz o custo. Por quê? Porque são serviços. Né? O que a credenciada faz, perdão ao pessoal que trabalha em credenciada, não é nada contra, mas é um serviço. Visita, intervenção técnica, né? Instalação disso, daquilo, etc. Isso sai. Né? Isso não precisa mais. Usa quem quiser, obviamente. E esse modelo ele tem, como é papel, né, o SF ele é impressão em papel mesmo, ele não tem uma forma mais automatizada de transmissão de dados. Você tem que ter um sistema bom de retaguarda, um sistema bom de escrita fiscal para pegar essas memórias de SF, fazer a leitura, transformar em registro do SPED, né, ou do ARCOTEP 17, aquelas obrigações que tem no PAF-SF, até o PAF-SF, né, faleceu, PAF-SF, só para SF, que é caro, trouxe um custo para a software house, tem que homologar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tudo isso veio com esse modelo anterior. E agora não, tudo é internet. Vai ser tudo internet. Apesar do MFE poder ficar offline. Ele vai poder trabalhar offline. Mas ele vai ter que ter uma hora que tem que transmitir os dados. Ponto. E é isso que se propõe. No recebimento de dados fica melhor. A gente vai ter uma parceria aqui, quando o Luiz Abate estiver falando do integrador, o Cristiano, né, Cristiano? Vai falar um pouquinho da escrituração fiscal. Certo? E vocês vão ver que a escrituração fiscal é igual dos outros documentos eletrônicos. Não tem itens, né? Tem só os dados gerais. E no caso do perfil B, etc., vai resumindo, né? Então facilita até, diminui o tamanho dos arquivos do SPED. Até isso melhora. Para o controle do governo, né, do fisco, no SF não permite monitorar remotamente. Já com esse novo modelo, não. A gente vai ter essa possibilidade. No sentido até de mandar mensagem. O MFE, como o próprio SAT, né, que é internacional, ele permite que você mande mensagem para a máquina lá do contribuinte. Avisos ou mensagens que têm que ser impressos nos extratos, no documento auxiliar. Isso remotamente você faz. E não tem integração direta com os programas de educação fiscal. Aqui no Ceará, a nota paulista é Programa Sua Nota Vale Dinheiro.
que é dos créditos, né, para a entidade beneficente, para você, seu associado na campanha. Então hoje tem muito documento em papel aí para ser digitado, o pessoal reclama que demora a pagar o crédito, e uma série de probleminhas que, por esse modelo novo que a gente vai propor, já está trabalhando, inclusive, nem proposta mais, isso vai subir. Né? É tudo eletrônico, transmitiu, já tem o crédito de quem quiser colocar o CPF lá na nota, ou de quem quiser fazer doação para as entidades que participam dessas campanhas aí. E tem outras, né? Tem outras limitações que a gente não nem... As principais são essas. Para o modelo novo, né, para o MFE, já está funcionando para as farmácias, para os contribuintes novas inscrições, já está desde o mês de maio. As características principais são essas aí. A gente tem um dispositivo, né, um dispositivozinho, 2 fabricantes homologados já, Tanca, Eugin e Tanca, já estão homologados. Está vindo aí a Gertec e a Admep, estão trabalhando para terminar. Que atende à legislação nacional, essa legislação é do Ministério da Fazenda, do CONFAS, né, que é o do CFE-SAT, SAT nacional, está implantado em São Paulo, mas tem características, tem especificações próprias do Estado de Ceará. Daqui a pouco eu digo quais são elas. Não tem problema mais de memória. A memória é equivalente a do smartphone. E a memória é renovável. Transmite os cupons, começa de novo. Zero e transmite. Então você não tem limite, não tem que estar esgotando memória e comprando outro equipamento. Isso é automático, ele vai zerando e vai transmitindo. Você acompanha as transmissões e fica com o equipamento sempre livre. São blindados, esses equipamentos eles têm uma blindagem eletrônica, uma malha. Você não tem interligação, não pode furar, não pode rachar, não pode quebrar. Né? Senão você perde o equipamento, ele para. É uma segurança para esses novos equipamentos. Okay? Inclusive, talvez vocês tiveram algum cliente que começou a ativar equipamentos agora, apareceram alguns equipamentos novos e eles não puderam ser ativados. Eles têm umas luzes assim, o Luiz vai falar um pouquinho dos LEDs lá, na apresentação dele. E tem um código aqui, quando todas as luzes acendem, significa que ele foi violado, não pode mais trabalhar. Então até alguns equipamentos novos, quando vem com defeito de fábrica, ele já diz, ó, equipamento com defeito, está violado. Você já troca o equipamento, né, com o fabricante ou com o revendedor. Então isso é um processo que essa malha, né, esse lacre eletrônico, ele faz. Identifica alguma coisa que rompeu, ele para o equipamento, avisa, né, e você não pode mais utilizar. Aí vai para a garantia e procura o vendedor, o fabricante. A fabricação é controlada pela Cefaz. Então a Cefaz é que recebe as requisições dos fabricantes. Eu quero fabricar 1000 equipamentos, 10.000 equipamentos, me dê os números. Passa um intervalo no fabricante e só esses números, incluindo esse número de segurança, que é interno, só quem conhece o fabricante Cefaz, só esses números são ativados. Então não tem equipamento pirata. Então a Cefaz, ela passa os números, codifica, o fabricante manda lá uma assinatura digital dos números, grava dentro do equipamento e ela fica esperando a ativação no mercado desses dispositivos. Até zerar o saldo de fábrica, né? O fabricante pede mais intervalos, e aí vai controlando a fabricação e o uso. Aqui no estado de Ceará, principalmente, a Cefaz fornece o certificado digital dentro do equipamento, grava o certificado digital, para emissão dos cupons fiscais. Então, cada cupom ele é assinado com o certificado que está dentro do módulo da Cefaz, não precisa comprar certificado, não precisa investir nisso. Basta que ele, na ativação, ele aceite o certificado da Cefaz, tem um processozinho para isso, a gente vai falar. Esse certificado ele fica no equipamento, e quem gera e assina o equipamento é o próprio MFE. Não é o seu software aplicativo, nem é o contribuinte. O contribuinte, o aplicativo, só preenche os dados, manda para o equipamento, e o equipamento gera, complementa a informação, informações inclusive que são preenchidas no cupom pelo próprio dispositivo aqui, e assina com o certificado digital da Cefaz cada cupom. E a empresa ela recebe pelo aplicativo comercial uma cópia, assinada e já autorizada do CFE. Então cada CFE vai para o sistema da empresa também. Você fica para guardar por 5 anos e para transmitir por contingência, uma contingência, que pode ser que você consiga internet em determinado momento.
Aqui no Ceará, isso aqui é uma característica própria do estado do Ceará, tem que ter obrigatoriamente uma bateria, é recarregável pela fonte de alimentação, pela USB, a comunicação é via USB com o computador do contribuinte. Tem um chip GPS, opa, filmar. Vou por aqui, deixa eu passar. Cada equipamento aqui na Cefaz tem um chip de localização. Isso foi imposição da Secretaria do Ceará, né? A administração entendeu que tem que ter, porque alguns problemas já aconteceram no passado com a utilização de equipamentos locais que não eram para ser utilizados. Não quer dizer que eu não possa transitar com o equipamento, não. Ele vai poder ser utilizado em venda fora do estabelecimento, vai poder ser utilizado em feiras, exposições, outros eventos que não são na empresa, isso pode. A questão é que você só comunica a Cefaz. Você informa e aí permite que você circule. Mas tem os limites do Estado do Ceará. Então, utilizar fora não vai ser permitido. Então, tudo isso vai ser sondado. Uma forma de segurança, né, e de controle fiscal também. Então, o GPS foi colocado obrigatoriamente, cada fabricante tem que ter um chipzinho. E aí ele vai ler nas posições quando tiver sinal de satélite. No Ceará, além das formas de comunicação por banda larga, utilizando cabo padrão Ethernet ou Wi-Fi, aqui no Ceará pode-se utilizar rede celular. Então, tem que ter um localzinho para 1 ou 2 chips de operadores de celular. Para dar essa opção para o contribuinte escolher, caso queira usar um operador de celular. Tem determinados locais que banda larga não é bom, mas contrata um operador de celular e ele vai funcionar. O próprio equipamento configura, você configura a forma de comunicação e ele utiliza o seu plano de dados para usar a internet. Tem que ter um plano de dados, um operador, obviamente. Pequeno, mas tem que ter. Em função da transmissão dos arquivos XML do cupom. O processo de pedido de uso, ele não existe como é hoje no SF, né? Ele é online, você entra no portal, faz uma vinculação, precisa do trabalhozinho da Software House que trabalha para você também. Então a Software House ela tem um trabalhozinho para fazer, a gente vai explicar nos processos, o pessoal ainda está um pouco aprendendo, mas isso é só uma questão de sincronismo. A Software House faz um trabalho de vinculação e o contribuinte também faz um trabalho de configuração. Pode ser totalmente no portal, inclusive ele está mudando e automatizando cada vez mais. Tem um detalhezinho aí no vídeo de uso, né, na instalação, na ativação, que é um termo para aceitação do certificado. E hoje ele está em papel, entregue nas unidades da Cefaz, mas é temporário, vai passar para ser automático. E a Regiane vai explicar um pouquinho como é que é isso hoje. Para o lojista, uma grande vantagem é poder compartilhar um só equipamento por vários pontos de venda. Coisa que não acontece no SF. Já no MFE e nos componentes que a gente está utilizando, que obrigatoriamente o contribuinte usa aqui, no caso é o integrador, o Luiz vai explicar um pouquinho, você pode compartilhar um equipamento para 3 caixas, 4 caixas, ou até mais. Claro, teu software aplicativo, ele tem que fazer isso, né? E você tem que saber gerenciar. Uma das coisas importantes nesse quesito aqui, compartilhamento, é que cada equipamento tem uma numeração de cupom autônomo. Vocês vão ver um pouquinho, o Xandro vai falar mais um detalhe sobre numeração. Então, quem numera o cupom fiscal não é mais o contribuinte, não. É esse módulo aí. Então, você não preenche o número, ele já numera para você. Não tem que abrir sequência, não tem aquela história de inutilização de número de MFE. Não precisa disso, não precisa se preocupar com isso, porque ele faz a numeração. E a numeração ela é por cada cupom emitido, inclusive o de cancelamento. O cupom cancelado desse dispositivo, ele é um cupom fiscal também. E faz referência ao cupom de venda. Então tem cupom de venda e tem cupom de cancelamento. A numeração é sequencial.
Aí você tem que se acostumar com isso, para quando você for escriturar o seu cupom lá no SPED, né, ou em outra obrigação, você ter esse controle da numeração. Né? Aí, os meninos vão falar mais detalhes sobre isso também. Que é uma coisa nova, o pessoal às vezes se perde um pouco. E ó, eu emiti o cupom aqui, mas deu uma quebra, o meu cupom número 10 pulou para o número 12, e eu não sei onde é que está o 11. O 11 pode ser o de cancelamento. Né? E normalmente é o que acontece. Tá? E a impressão do documento auxiliar, a gente chama documento auxiliar, mas ele tem um nome para o CFE, a gente chama documento auxiliar de extrato do CFE. É o nome da legislação nacional. Mas é um documento auxiliar como o DANF e NFCE, ele é impresso em impressora não fiscal. Caso você precise imprimir, porque no estado de Ceará não é obrigatório. Tá? Só imprime se o seu cliente quiser. Se o seu consumidor está comprando na sua loja que quer. Tem previsão legal para isso. Se ele tiver outra alternativa para mandar o cupom, a impressão, você pode utilizar outra alternativa. Manda por e-mail, manda por WhatsApp, né? Pode mandar documento pelo WhatsApp hoje ou outras formas, se tiver aí. Tá? Então, no estado de Ceará, a impressão é impressora comum, não fiscal, mas só se o seu cliente exigir realmente. Tem duas formas de impressão, a completa e a resumida. Completa com os itens e resumida sem os itens. Isso aí é o padrão que a nota fiscal do consumidor adota, o CFE também adota. Quem escolhe é o cliente. O seu consumidor está comprando na sua loja lá. Tá, então, essas características são as principais. Tem algumas outras que são mais técnicas, né, que a gente não relacionou não. Tem uma aqui que a gente não relacionou, mas é importante. Apesar de ter essa instalação e ativação online, esses equipamentos trabalham de forma offline. Tá? Offline. Ou seja, se no momento da emissão do cupom não tiver internet, não tem problema. Ele vai continuar emitindo, autorizando, fazendo a planta, ele vai assinar sem problema. Você vai receber as cópias de segurança, só que depois de um tempo ele vai precisar de internet para descarregar os cupons, mandar para a Cefaz. Aqui no estado de Ceará, o prazo para a transmissão dos cupons é 7 dias. Prazo máximo. Depois disso, o contribuinte vai ser penalizado. Então, tenham cuidado com esse prazo. Lá em São Paulo, o pessoal adotou 10 dias. 10 dias para transmitir os cupons. Aqui são 7, uma semana. Tá? Então, mesmo que eu não tenha internet, por algum problema técnico ou não, eu tenho que ter cuidado com esse prazo para mim. Determinada hora, terminou meu caixa, fechou a loja, eu tenho que ligar no local de internet e deixar descarregar os cupons. Tá? Isso é uma orientação que a gente já passa para os contribuintes, porque alguns já têm lojas em locais mais remotos, né, tem dificuldade de internet em determinados locais. Posso trabalhar o dia todinho offline. Ele vai gerar os cupons. Chega no final do dia, se ele for ligado na internet, tiver conexão, aí ele descarrega. Sozinho. Claro, quem usa esses equipamentos também podem forçar a transmissão pelo próprio aplicativo comercial, desde que o AC da empresa PDV lá tem essa funcionalidade de transmitir os cupons. Mas se você não transmitir, ele encontrar a internet, ele já descarrega. É autônomo para essa funcionalidade aí. Muito bem. Então é uma característica boa que não está relacionada aqui, mas é bom que a gente comente esse trabalho offline. E no prazo de 7 dias, não pode esquecer, prazo máximo de 7 dias, para não ter problemas com as obrigações acessórias. Esse é um gráfico para ilustrar um pouco do que a gente falou, com mais alguns elementos. Esses atores aqui são os que trabalham no modelo, né, proposto para a MFE, começando pela Cefaz, que controla a fabricação dos fabricantes que são credenciados, a numeração, informação do que é que foi fabricado, ambiente de teste do fabricante, o fabricante tem até ambiente de teste aqui. O pessoal, eu esqueci de falar de manhã, mas vou até lembrar. Muita gente liga perguntando, o CFE tem ambiente de homologação? Tem, mas ele é do fabricante de software house, ele não é do contribuinte. Porque não precisa. Quando um equipamento desse aqui está autorizado, é porque já foi testado.
E quando um aplicativo comercial está sendo utilizado, é porque a software house também já foi credenciada. Então, quem faz os testes e homologa são esses dois atores aqui, fabricantes e empresas de software. Então, o contribuinte, ele, quando adquire um equipamento que tem distribuição livre, tem credenciada, autorizada a vender, revender, não existe mais isso, o fabricante pode vender até pela internet. Então, quando o contribuinte, a empresa emitente, adquire esses equipamentos, ele tem que ter, além do computadorzinho dele, um aplicativo comercial de uma empresa de software que é credenciada pela CEPAI. Isso é obrigatório. A gente vai mostrar o localzinho que tem a lista das empresas credenciadas. Tá? A lista das empresas credenciadas é importante por quê? Porque elas estão habilitadas e estão com seus aplicativos homologados para funcionar com o MFE. E para utilizar o integrador fiscal, que é um elemento que agora é obrigatório também. Mas as software houses já estão trabalhando, então muitas delas já estão habilitadas. Ok? Então, nesse tempo aqui, nesse meio tempo aqui, ó, o contribuinte tem que pensar, não é só adquirir o módulo não. Tem um computadorzinho, porta USB, internet, né, para comunicar, o aplicativo comercial deve ser um aplicativo de uma softwarezinha cadastrada e credenciada pelas partes para operar. É importante, porque aqui dentro tem uma configuraçãozinha que vincula cada equipamento ao CNPJzinho da software house. É um padrão, inclusive, nacional do SAC, é o mesmo. Tá? É urgente ou posso esperar para o final? Não, é só uma dúvida. O contribuinte que tem desenvolvimento próprio, Sim. não tem uma software house, ele pode também se credenciar? Sim, ele se cadastra como contribuinte já e como software house. Faz os dois credenciamentos. Ele tem que fazer isso. Então, o contribuinte que tem solução própria, ele se cadastra como software house. Tem um cadastro aqui do sistema virtual de processo, aí a gente vai entrar nesse detalhezinho, como é que é. Pode esperar não, um pouquinho? Tá. Pane de eletro aí, só Deus resolve. Tem que ligar um no break, estabilizador. Isso, inclusive, é para SF, pessoal. Para SF. A única diferença no SF é que se permite usar outros documentos, né? Só que agora os outros documentos são também eletrônicos. Por exemplo, se você tiver o módulo fiscal inoperante, você pode utilizar a nota fiscal de consumo eletrônico em contingência. Isso é permitido. Só que a nota de consumo eletrônico ela também precisa de energia. Exatamente. Então, tudo tem que ter energia. Tudo tem que ter energia. Nota de consumidor. A famosa nota de consumidor séria que você lê, né? Ela vai deixar de existir. Vai deixar de existir. O que é um caminho para os documentos fiscais? Documentos em papel, pessoal, eles vão deixar de existir. Não tem muitos. Aqui, os documentos de varejo, eles vão esse ano começar a ser substituídos, inclusive a de consumidor. Aquele modelo série D, né, que chamava diferente. Não, talvez ainda tem algumas situações que ainda, porque a legislação é definida da obrigatoriedade por conta da administração da Cefaz. Então, a administração vai paulatinamente escolhendo as atividades e vai colocando algumas atividades econômicas na obrigatoriedade e vai tirando esses documentos das atividades. Vai chegar uma hora, não é uma decisão da equipe técnica, mas da coordenação da Cefaz, que eles vão dizer, ó, agora o restante todo mundo passa para CFE e outros documentos eletrônicos. Aí se acaba mesmo. Só que tem uma coisa, tem outros documentos que ainda são em papel, além dessa de consumidor. A sua conta de telefone, a sua conta de energia, ainda é, né? Bilhete de passagem, bilhete de ônibus, né, que vocês já devem ter visto, deve ter escriturado também. Bilhete de passagem ainda é em papel, só que bilhete de passagem já esse ano já vai começar o piloto do bilhete de passagem eletrônico, né, já criaram isso aí. Então, aos poucos, esses vão subindo de vez, fica só eletrônico mesmo. Você pode até perguntar, e vai sobrar algum documento de papel? Eu acho que não.
Mas pode ser que o Confaz ainda queira preservar algum, né? Mas a ideia é que não. Até esses documentos em bloco também sejam eletrônicos. Porque o MFE, esse carinha aqui, no caso do Estado do Ceará, tem uma bateria. É no mínimo 2 horas. Então, o módulo, tendo a bateria carregada, ele vai funcionar. Resta saber se o computador também vai ter. Aí sim. Aí muita gente que faz, muita gente já utiliza esses equipamentos, inclusive operações que são fora do estabelecimento. A gente já está começando a utilizar. Mas é laptop, tablet, e vai utilizando esse que tem bateria também. Essa é a ideia. Muito bem. A transmissão, pessoal, a transmissão da empresa emitente, do estabelecimento, do lojista, né, ou até, não só do varejista, o pessoal acha que é só o varejo, mas não é, pode ser o atacadista também, que pode utilizar a venda para consumidor final, pode ser uma indústria que tem loja de fábrica e vende para consumidor final. Então, as operações para consumidor final, elas vão passar para esses novos modelos aqui. Então, pode ser varejo, mas aqui no atacado tem gente utilizando SF, né? Eles vão migrar para o MFE. Lojinha de fábrica de indústria utiliza SF, vai migrar também para o MFE. Cada atividade vai aos poucos sendo obrigada pela legislação. Tá? Então, o lojista ele transmite cupons, principalmente cupons fiscais eletrônicos. Só que esses equipamentos e o próprio lojista, eles transmitem também outros eventos. Então, tem eventos que são, além do cupom fiscal, para monitorar o parque instalado nos equipamentos. Então, você vai ter controle fiscal, inclusive do parque. Um dos exemplos é o que o próprio GPS capta lá, que é a localização. Né? Então, quando mudou a localização, tem internet, ele já transmite essas mudanças. Já vai transmitindo. Então, localização, tem outras características aí que acho que até o Luiz vai falar um pouquinho também, por exemplo. Tem problema de violação da malha, quebrou o equipamento, né? Aí, se tiver internet, ele já transmite. Esses eventos vão chegando na Cefaz também. Para melhorar o controle e evitar alguns problemas que a gente já contou, que acontece com a SF. Né? E não tem conexão remota, a gente só vai saber depois de muito tempo. Aí não perde controle total. E com essa nova sistemática, a gente tem uma relação diferente com o consumidor, com o cliente das lojas. A forma de entregar o cupom impresso ou não, ou em PDF, né? Porque o impresso hoje não é só em papel, né? Eu imprimo para PDF também, imprimo para outro formato. Você deve ter visto no Windows lá que tem geração de XPS, PDF, né? Tem vários formatos de impressão, que são digitais. Então isso também vai ser possível. A própria legislação do Estado de Ceará, ela permite, já tem essa abertura. Se o cliente não quiser, outras formas também podem ser utilizadas. E a Cefaz hoje tem um portal para consulta do consumidor, mas está saindo aí soluções móveis também. Para o Android, principalmente, vai sair agora uma aplicação para consultar cupom e para consultar a sua nota vale de dinheiro. É o nosso programa de educação fiscal aqui do Estado. Para poder monitorar as suas vendas, foi prender o meu CPF, foi o meu código. O que é que posso fazer doação para a Santa Casa, para a Catedral e etc. Então, tudo isso vai ficar mais automatizado do que o que é hoje. Hoje a gente só tem um portal da sua data. Então, esses são os atores e as formas, esse ciclo aqui, né, esse círculo, é uma forma de expressar o modelo, como é que funciona. A Regina vai falar dos processos, tem alguns processos envolvidos aqui, software house e ativação, e a gente vai falar na segunda apresentação. Tem uma coisa importante, que a gente vai deixar bem claro, para passar a bola para os outros colegas que vão fazer a continuação aqui, é que aqui no Estado do Ceará tem uma forma de comunicação específica e proprietária da Cefaz. Proprietária da Cefaz, não é nem do contribuinte, nem da software house. E é da seguinte forma: no PDV, no ponto de venda,
junto com o aplicativo comercial do estabelecimento, tem que ter instalado um programa da Cefaz, um software, um aplicativo. A gente chama de integrador fiscal, o nome dele hoje é esse. Dentro dele tem uns drivers, tem um sistema de comunicação, que são responsáveis pela comunicação com o MFE. Porque dentro do módulo tem um outro programa da Cefaz, que a gente chama de componente de segurança, e que o fabricante ele é obrigado a usar. Na ativação ele já entrega instalado, a gente atualiza na ativação, né? Então, todo fabricante se obriga a usar, senão a gente não aprova o equipamento do fabricante. E a comunicação se dá entre esses dois vermelhos aqui, ó, integrador fiscal e componente de segurança. Não precisa instalar programa de biblioteca de fabricante, sei lá, Daruma, Pematec, Sueda, Urano. Não precisa, tem que instalar e é obrigatório instalar o da Cefaz. E aí o integrador, vocês vão ter mais detalhes daqui a pouco, ele é uma coisa que está começando com a MFE, só que ele está crescendo. Ele vai começar a oferecer outros serviços. Serviços, tem uma loja de aplicativo, de integrador, você vai poder baixar algumas coisas, utilizar mais coisas do que a própria comunicação do módulo. Então, repara bem nesse carinha aqui, integrador fiscal. De forma, pessoal, que isso aqui fica padronizado. A ideia é essa. A ideia é que, se todo fabricante utiliza essa mesma sistemática e esses componentes são da Cefaz, significa que se eu não gostar de um determinado equipamento, basta que eu tire esse e plugue no outro. Vai funcionar do mesmo jeito. E eu não tenho que mandar a software house alterar o programa, atualizar a versão, porque obrigatoriamente todos têm que se comunicar através desse aqui. Então, se uma marca que, não sei se a Eugene está aí, se está não, né? Se você não gostar da Eugene, troca pela Tanca. Mas se não gostar da Tanca, troca pela Eugene. Você só tem que tirar o equipamento, plugar o outro, ativar e pronto. Né? O seu aplicativo comercial que já funcionava com um, vai funcionar com o outro do mesmo jeito. Essa é a ideia. Porque no SCF a gente tinha um problema. Cada fabricante tem uma DLL, chama de biblioteca. Né? E isso causa um transtorno muito grande para quem desenvolve e para quem utiliza. Quem desenvolve tem que ter um programa que se adapta a várias bibliotecas, vários fabricantes. Quem utiliza, se trocar um equipamento e o software, o aplicativo comercial não estiver adaptado, aí tem que trocar o aplicativo comercial. Aí isso aí vai se acabar. É padrão. Isso é uma característica do Estado de Ceará. Para a gente não aumentar o custo do modelo e não ter que fazer com que a software house tenha um custo para desenvolver software, contribuinte tenha um custo para comprar software e padronizar o máximo possível. É um preço que essa vai estar pagando, né? Porque ela vai manter isso aí, ela tem que manter. Certo? Mas ela vai pagar e vai manter, para poder padronizar o máximo possível. Tá? E eu acho que é isso. Da minha parte, pessoal, era isso aí, essa parte de encaramento e introdução. A gente vai falar um pouco, a gente fala, tem a parte de legislação, não está nessa apresentação não, mas eu queria que vocês observassem os dois decretos que a gente tem, principalmente o 31.922 de 2016, que é o que estabelece CFE, estabelece NFCE, e fala da contingência, etc., para ter alguns detalhes a mais. O decreto do projeto piloto de validade jurídica, que é o 32009, de 2016 também, que hoje muita empresa está usando. E muita empresa está usando esse decreto para ter equipamentos que a Cefaz forneceu, em empréstimo, comodato. Só que esse piloto ele vai se encerrar, a gente já está avisando. Se você tiver algum cliente seu que está com o equipamento da Cefaz, avisa logo para ele ir para o mercado, porque a gente vai pedir em junho próximo, vai dar um prazo de 30 dias, ó, agora vocês vão ter que devolver, vai acabar essa boquinha. O piloto tem um equipamento da Cefaz. A gente já está avisando o pessoal, e aí eles vão para o mercado. E preste atenção nas INs, né, nas instruções, principalmente da 27/16, que teve alguns artigos revogados por causa da obrigatoriedade, e agora 2017.